Pois bem, muito bom dia. Cumprimento a todos aqueles que me concedem esta alegria da reunião semanal para tratarmos de questões relativas ao direito notarial e direito registral. O que se faz às terças-feiras, habitualmente, graças ao patrocínio da ANOREG do Paraná e de suas entidades integrantes. Eu, a propósito, cumprimento agradecido a presidente da ANOREG do Paraná, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da LAVEC, pelo apoio que dá a estas nossas reuniões. O tema de hoje é o das claves notariais e registrais, que, como sabem aqueles que têm participado desses nossos encontros, é uma tratativa relativamente leve, ora um tantinho mais áspera, mas na maior parte das vezes efetivamente mais suave, acerca de conceitos, de temas que de algum modo interessem ao direito notarial e ao direito registral. Hoje vamos tratar melhor dizendo, em português é da alcunha. Muito bem. Uma parte bastante considerável da nossa língua portuguesa é a herança do latim. Portanto, nós temos aqui nomes chamados nomes patrimoniais, ou de cultismo. É assim que nós chamamos esses nomes que recebemos de uma ascendência, como é o caso aqui, de pater, né? Ou se nós quisermos, de mater. Se nós pensarmos no feminino idioma, a língua latina, né? Mas o vocábulo português alcunha, que é um substantivo feminino para nós, não tem essa origem. Embora as nossas palavras provenham, em geral, do latim, a ponto de que Camões, ainda no primeiro canto dos Lusíadas, tem uma passagem interessante em que ele diz que a deusa Vênus, ao ouvir falar português, imaginou que era o latim com pouquíssimas diferenças. Tamanha a importância do latim na formação da língua portuguesa. Aqueles que têm o texto, à frente o texto foi publicado, penso eu, na semana passada, na página, no site da ANOREG do Paraná, poderão ver que eu falei inicialmente com o verbo no singular e escrevi no plural. Isso é possível. O melhor é escrever no singular. A maior parte das palavras é herança do latim, concordando o verbo com a expressão maior parte, que está no singular. Mas aqui eu preferi na escrita manter a referência contextual, a sintaxe contextual, com o das palavras, né? Porque na sequência eu usei o nome no plural. São palavras que são heranças, nomes ditos patrimoniais ou de cultivo. Foi só por isso, ou seja, foi uma construção propositadamente contextual e não textual. Bom, então, como eu disse, o vocábulo feminino, no nosso vernáculo, alcunha, não resulta dessa origem latina que é habitual na língua portuguesa, né? As nossas palavras em português, na sua imensa maioria, provém do caso acusativo do latim. O Napoleão Mendes de Almeida usa a expressão caso lexicogênico, ou seja, a gênese do nosso idioma está frequentemente no caso acusativo latino. Mas esta palavra alcunha vem, e nós temos também um substantivo masculino chamado alcunho. Essas duas derivam do árabe, alcunha. Alcunha. Suponho que se pronuncie deste modo, e tanto é que se passou
para o português com esta pronúncia, não é? Mas o doutor Rogério Tobias, que sempre acompanha as nossas aulas, se eu pronunciei errado, ele vai corrigir-me, já que ele e a mulher dominam a língua árabe. Bom, no árabe, alcunha significa sobrenome. Muito bem, vamos ver como isso vem para o nosso português. Aqui entre nós, a alcunha prepondera em ser algo quase sempre indicativo de uma particularidade ou de um defeito. Sim, Laudelino Freire dizia isso, pelo menos na origem, o alcunha era um defeito físico ou moral. Eu me lembro que nos meus primeiros tempos da magistratura, e também quando fui para a alçada criminal, era costume que as referências à alcunha fossem sempre para apontar algum defeito, quase sempre de natureza moral nos processos criminais, mas às vezes também alguma deficiência, algum defeito físico. Portanto, seria um apodo, uma zombaria, uma afronta. Não é? Às vezes até poderia adquirir um caráter injurioso. Isso que era alcunha. Bom, nós vamos lá ver como é que isso foi tratado. Alguns pontos apenas para que nós nos situemos um pouco sobre isso e vamos ver logo que é um tanto nebuloso distinguir alcunha de apelido. Aliás, a minha estimada amiga Ellen de Oliveira, lá da Bahia, tendo notícia da exposição de hoje, justamente me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Mas alcunha não é o mesmo que apelido? E eu respondi, pô, para isso é que serve a aula de hoje. Tentar esclarecer se há diferença entre essas expressões. Bom, nas novelas do Minho, o Camilo Castelo Branco, que foi um dos maiores autores portugueses de todos os tempos, um notável. O livro Amor de Perdição dele foi das coisas mais extraordinárias que eu li na vida, no meu tempo ainda escolar. Uma das personagens das novelas do Minho, Caetana, era alcunhada, portanto existe o verbo alcunhar e o participio passado alcunhado, diz ele, aspas, de epítetos beneméritos de sua bestialidade. Notem que construção notável. Ele faz, chama de benemérito, não é benevolência conferir-lhe o tratamento de alguém dotado de bestialidade. Esse Camilo Castelo Branco, que eu já disse, notável escritor, envolveu-se uma vez aqui numa polêmica com aquele que provavelmente foi o maior polemista brasileiro de todos os tempos, Carlos de Laet. Vale muito a pena. A editora Agir, faz aí alguns anos, publicou 3 livrinhos de obras, uma certa antologia de trabalhos do Carlos de Laet. Algumas crônicas, alguns discursos, e um livro era só para as polêmicas. Ele se envolveu em várias polêmicas, com Júlio Ribeiro, com Jackson de Figueiredo, e uma em particular, essa me pareceu a melhor. E ele ganhou essa polêmica, contra Camilo Castelo Branco. Vale muitíssimo a pena. Até para conhecer também o Carlos de Laet. Além de nós lermos ali nessa polêmica o que foi o estilo de Camilo Castelo Branco, verificar o Carlos de Laet. Acho que muitos sabem da história do Carlos de Laet. Era um homem muito rápido, intelectualmente muito rápido. E há um episódio dele célebre na história do pensamento brasileiro, porque Carlos de Laet foi professor da Escola Dom Pedro II, do Rio de Janeiro. E era criacionista. Ele afirmava que Deus havia criado o homem. E um dia, dando aula, um aluno o interrompeu. Levantou a mão e disse, professor, o meu pai disse que nós viemos do macaco. E não de Deus, portanto. Então, Carlos de Laet respondeu serenamente, menino, em questões de família eu não me intrometo. Era realmente um tipo rápido. Há coisas assim, né? Há certas histórias notáveis dessa rapidez intelectual. Eu aqui me lembro de outro e volto ao tema. O professor aqui de São Paulo, Monsenhor Castro Neri, professor do Largo de São Francisco, tinha um adversário que era um jornalista liberal que era muito contra ele. E um dia, andando lá no centro de São Paulo, numa rua muito estreita, na zona perto ali da faculdade do Largo de São Francisco, o Castronelli se depara à frente dele com esse jornalista. E o jornalista estanca e diz ao Castronelli, eu não dou passagem a burro. E o Castronelli, então, comodamente,
desce da calçada para a rua e diz, pois eu dou. Então, é uma coisa interessante, uma certa rapidez intelectual dessa gente que está acostumada com polêmica e que tem é, facilidade em encontrar respostas. Então vale muito a pena, voltando aqui ao tema da Alcunha, acompanhar essas questões que envolveram o pensamento brasileiro anterior. E entre elas essa polêmica que eu referi entre o Camilo Castelo Branco e o nosso Carlos Ilaete. Muito bem. O paranaense, vamos aproveitar aqui e falar deste De Plácido e Silva. De Plácido e Silva, que foi um grande professor, jurista no estado do Paraná, disse que a alcunha se usa por escárnio, mais ou menos nessa mesma linha, né? E dá exemplos com palavras coxo, zarolho, dando conta dessa origem zombeteira também, por exemplo, a alcunha do nosso grande escultor mineiro, Antônio Francisco Lisboa, que era chamado de Aleijadinho porque era coxo. Também na mesma linha, grande autor que foi João Ribeiro, faz referência a que, abro aspas, ainda chamam de perna santa, por alcunha, a alguém que tem qualquer chaga ou doença grave nas pernas. Quer dizer, aí é uma forma de zombar ironicamente. Alguém tem perna santa, uma perna doente, defeituosa. O mesmo João Ribeiro reporta-se a uma frase de terceiro, segundo a qual, num processo crime, faltando provas, deva julgar-se o delito por aquele que tiver mais ruim nome. Ou seja, aquele que tem um nome pior, nós vamos julgar que seja o culpado, em razão do nome. Isso nos leva às frequentes alcunhas do diabo, né? O diabo que é chamado de tinhoso, de mentiroso, de cão sujo, cão, né? Esmulambado, pé de peia, coisa ruim, bode sujo, não sei que diga, etc. Né? Eu estou aqui fazendo uma sugestão para quem queira divertir-se um pouco com tudo isso e ter acesso a coisas muito interessantes do folclore brasileiro, a essa obra de Luiz Câmara Cascudo, o Dicionário do Folclore Brasileiro. Luiz Câmara Cascudo foi um dos maiores pensadores brasileiros, nordestino, e com uma profusão de obras, com uma capacidade investigativa notável. Vale a pena ver esse Dicionário do Folclore Brasileiro, que tem uma edição bastante recente. Bom, às vezes, na gênese desse problema, ou em outras vezes, porque isso se dissipa com o tempo, aquilo que era no início uma zombaria, depois se transforma em algo normal, perde o seu sentido. Não há chocarrice nas alcunhas. E nesse caso, diz Plácido Silva, a alcunha tem o mesmo significado que o apelido. Então temos a primeira possibilidade, que a alcunha e apelido se transformem, se convertam numa mesma coisa. Ou porque na origem a alcunha não tinha essa ideia de chocarrice, ou porque ao longo do tempo ela se perdeu. Ainda que talvez esses dois termos com frequência possam distinguir-se. Em que o apelido, atenção para isso, o apelido caracterizadamente não se junta ao nome. O apelido é algo que substitui o nome. Então, esses apelidos mais comuns, né? Isabel, chamamos de Bel. José, chamamos de Zé. Ninguém vai dizer Isabel Bel, nem José Zé. O apelido substitui o nome, em geral. Ao passo que a alcunha, tanto que seu uso social seja bastante frequente, seja comum, agrega seu nome. Essa é a principal diferença que ocorre entre apelido e alcunha. Volto a dizer, há casos em que a alcunha termina por ser o apelido. Ou porque não havia espírito zombeteiro, não se compreendeu esse espírito zombeteiro à origem, seja porque ao longo do tempo desapareceu esse espírito. Eu me lembro aqui que estudei com um colega no jornalismo que tinha um apelido que era evidentemente ofensivo, mas ele exatamente por certas características que não vem ao caso aqui explanar, gostava de ser chamado desse modo. Ela se apresentava com esse apelido
que poderia ser afrontoso. Portanto, desaparece a ideia de alcunha. Mas, em geral, volto a dizer, o apelido não se junta ao nome, senão que exerce uma função substituinte do nome. Ao passo que a alcunha, sim, ela se junta ao nome. A irmã de Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov é a personagem central da célebre obra de Dostoiévski, uma das melhores obras dele. Todas as obras dele são boas, né? Esta não se alça ao plano de Os Demônios, que para mim é de longe a melhor obra de Dostoiévski, mas é um livro excelente, Crime e Castigo. A irmã dele se chama Avdócia. Avdócia. Mas tem dois apelidos, Dunia e Dunetchka. Aliás, essa conjunção de apelidos nas obras de Dostoiévski, Tolstói e outros autores russos é que torna tão complicada a leitura desses livros. Outro dia, eu sugeria para a professora Isabela Bicalho Xavier, professora e registradora aqui no estado de São Paulo, que está se lançando a aventura de ler Dostoiévski, que ela se munisse de um caderno ou de um papel de folhas e que fosse anotando cada vez que aparecia uma personagem, porque ela ia ver lá à frente que essa personagem tinha mais 2, 3, 4 nomes. Eles vão chamando por esses apelidos, substituindo os nomes de origem, nós não sabemos mais de quem se trata. Então, é preciso ter essa cautela. Então, esta moça, Avdócia, tinha dois apelidos, irmã de Raskolnikov, Rodion Raskolnikov, no Crime e Castigo, Dunia e Dunetchka, que não se enunciam, portanto, com o nome. Bom, também é possível distinguir a alcunha em face do pseudônimo. O pseudônimo é um nome suposto, com o qual, é o mais comum, alguns escritores publicam suas obras. Outros, por algum motivo de prudência, utilizam o pseudônimo, por exemplo, em páginas sociais. Embora não queiram esconder a sua identidade, porque em geral o pseudônimo é para esconder a identidade. Outras vezes não é para isto, mas é apenas por uma questão de prudência para limitar o acesso da página àqueles que são seus amigos, pessoas com quem queira manter contato social. O mais comum, portanto, é que eles substituam para publicar-se. Ontem eu me dedicava a estudar, por exemplo, uma concepção da origem e da titularidade do poder político, que é a chamada concepção monarcômaca, que houve no século XVI. E ali eu me dei conta que não é possível identificar todos os partícipes dessa concepção, porque alguns escreveram sob pseudônimo e não foi possível identificar de quem se tratava. Então isso pode ocorrer. Bom, mas muitas vezes nós conhecemos. Por exemplo, um dos maiores autores, maiores escritores contemporâneos, doutrinador de imenso valor na França, é um autor chamado conhecido com o nome de Jean Madiran, cujo nome verdadeiro era Jean Arfel, não era Madiran, sobrenome. Mas todas as obras dele são publicadas com o nome Jean Madiran, e assim ele é conhecido. Participava de eventos com o nome Jean Madiran, presidiu inúmeros congressos com o nome de Jean Madiran, e na verdade seu nome verdadeiro era Jean Arfel. Aqui no Brasil, por exemplo, há um autor muito conhecido, especialmente por um livro que se chama... já vou me lembrar o nome do livro já. O livro é famoso, viu? Um autor chamado Malbatarran. Ele é conhecido com esse nome. Escreveu alguns livros também contando a história das Mil e Uma Noites. O Homem Incalculável é o livro que eu queria mencionar. O Homem Incalculável é magistral, realmente uma obra fantástica. O nome dele não era Malbatarran. O nome dele era Júlio César de Melo e Souza, um grande professor de matemática. Um pensador que esteve às origens aderiu, enfim, ao modernismo religioso, ao modernismo no ambiente católico, como
foi Alceu de Amoros Lima, usava um pseudônimo. Escreveu com o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Também é conhecido, pois escreveu o livro com os dois nomes. Alguns livros escreveu com o nome Alceu de Amoros Lima e outros escreveu com o pseudônimo Tristão de Ataíde. Bom, a alcunha pode, portanto, não ter caráter de galhofa ou não manter o caráter de galhofa. Algumas alcunhas surgem por motivos supervenientes na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu estou lembrando aqui Plínio, o Velho, que é um famoso político romano, usava essa expressão Plínio Velho, ou foi chamado como Plínio Velho, exatamente para diferenciar-se de seu sobrinho, Plínio o Jovem. E, portanto, o alcunha era apenas diferenciador. Eu próprio usei essas expressões, o velho e o filho, para referir-me ao meu querido professor Alexandre Correia, cujo filho, Alexandre Augusto Correia, também foi professor de Direito Romano na Faculdade de Largo de São Francisco. Então, havia muita confusão quando se falava Alexandre Correia. Mas quem é o Alexandre Correia filho, que tinha também um apelido conhecido, ou o pai? Então eu comecei a me referir ao Alexandre o Velho, sem caráter de galhofa, apenas para designar que era o primeiro. Não é? Aristóteles, por exemplo, ele tem uma alcunha, uma alcunha, pela qual ele é citado muitas vezes, o Estagirita, porque era da cidade de Estagira. Isso não tem caráter zombeteiro. Da mesma forma, ele se refere, São Tomás de Aquino, como o filósofo. Quando São Tomás de Aquino fala o filósofo diz, está se referindo a Aristóteles. É a alcunha de Aristóteles, sem caráter de chocarrice, de escárnio. Outras vezes nós temos, sem essa ideia de irrisão, de jocosidade, de zombar de alguém, de gracejo, a referência a características físicas. Então, Guilherme II, que foi um rei da Inglaterra, é conhecido como Guilherme o Ruivo. Outras vezes vemos, por exemplo, até a ideia de alcunha para louvar a pessoa. Então, o Papa Gregório I era chamado de O Grande, São Gregório Magno. E ele também, com ânimo benigno, era referido na Igreja Ortodoxa, do cisma ortodoxo, como Gregório o Dialogante. São Tomás de Aquino é chamado doutor angélico, doutor comum. Santo Alberto Magno, doutor universal. São alcunhas. E sem espírito de zombar. Embora, volto a dizer, no Brasil, frequentemente a ideia de alcunhar é a de algum caráter de escárnio. A grande rainha de Castelo e Leão, Isabel, está na moda. Essa rainha, em virtude aí de filmes que têm sido feitos, documentários sobre ela. Grande rainha Isabel de Castela, mulher de Dom Fernando de Aragão, é chamada a Católica. Rainha Isabel, a Católica. O Brasil, por exemplo, outra indicação aqui, foi descoberto por Dom Manuel. Que Dom Manuel? O Venturoso. O rei Afonso X da Espanha era chamado o Sábio, e assim por diante. Santo Antônio, de Lisboa e de Pádua, é chamado de o Taumaturgo, diante do volume de milagres que ele servia como instrumento. Então é o Taumaturgo. E aqui temos, portanto, uma série de exemplos de alcunhas benignas. Ou seja, embora seja frequente que a alcunha tenha um caráter molesto, de algum modo, não é? Ela pode, às vezes, e muitas vezes isto ocorre, provir de uma fonte benigna, de uma fonte benevolente. Uma indicação, ora geográfica, ora de uma característica física que não é de deficiência, de nada. Além disso, pode ocorrer que uma dada alcunha, sendo de uso social ordinário, rotineiro, correntio, se integra ao cognome. Ou seja, se integra ao sobrenome ou patronímio.
caso em que se assenta ou deve assentar-se no registro civil das pessoas naturais no Brasil. Se o nosso artigo 57 da lei brasileira, 6.015, que é a nossa lei de registros públicos, pode admitir esta inclusão, uma chamada retificação positiva do nome, para que se leve ao registro a circunstância social, uma vez que o registro deve espelhar o que ocorre na vida social. Então, esse é o caso em que ele se integra de fato ao sobrenome. Isso nós tivemos mais de um episódio já na nossa vida política. Especialmente, não é? Especialmente. Bom, e com isso nós concluímos aqui esta pequena, esta breve exposição sobre a palavra alcunha, que, portanto, se distingue em geral do apelido, porque o apelido substitui o nome, ou o prenome, e a alcunha se agrega. A alcunha quase sempre ela corresponde a um aposto. Em português nós diríamos isso, é um aposto. Quando falamos, por exemplo, de São Luís IX, o santo, São Luís IX, vírgula, o santo. Se estivermos escrevendo numa frase maior, vamos escrever Dom Manuel I, vírgula, o venturoso, vírgula, estava governando Portugal quando o Brasil foi descoberto. E assim por diante. Muito bem, vamos aqui agradecer a presença da doutora Rodrigues Nina. Muito obrigado, a presença muito valiosa. Professora Cátia Jonas Dias, minha estimada auxiliar lá na Faculdade de Guarulhos. Braulio, grande abraço, um abraço para a Luciana. Doutor Ricardo Cunha, muito bom dia. Laura, nossa nova especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, muito bem. Muito bom dia, Laura. Doutor Mário Martinelli, muito obrigado pela presença, é uma honra. Nosso doutorando Pedro Bragato, muito obrigado. Doutora Thaís Camati, recebeu os livros? Se não recebeu, peço que entre em contato com a editorial Lepanto, porque já era para ter chegado, viu? Doutor Hilário Lula, bom dia. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito bom dia. Doutora Priscila de Paula, muito obrigado também pela presença. Eu agradeço aqui a honra que me concedem, todos que tiveram acesso e terão ainda acesso a essa nossa pequena exposição. Convido-os para amanhã seguirmos o nosso tema do registro sobre registro, que vai cuidar da constituição do usufruto. E torno a agradecer a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente e de todas as entidades integrantes dessa organização, bem como ao Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo estimado Dr. Tiago Estrela, pelo apoio que concedem a esta nossa reunião. E nos vemos, se Deus permitir, amanhã, ou, quando mais, na próxima terça-feira, para a sequência das claves notariais. Muito obrigado.